Eu cheguei no Labo por indicação de uma professora que eu tive durante a graduação de psicologia. Sabendo dos meus interesses e dos estudos que eu já realizava com pesquisas de morte, luto, ela então me recomendou para participar do grupo de estudos de morte e pós-morte que estava iniciando, né, naquele ano. E aí eu entro no Labo, no grupo de pesquisas de morte e pós-morte, em julho de 2020. Poucos meses depois da fundação do grupo. E para mim foi muito importante, porque eu, como psicólogo, lidando ali com várias temáticas de saúde mental em plena época pandêmica, eu entro no Labo no mês em que no Brasil nós tínhamos tido, naquela época, o maior número de mortos por conta da Covid. E eu fiquei muito empolgado com a bibliografia preparada pela Andrea Kogan e pela Cris Guarnieri, coordenadoras do grupo. Dentre elas, nós estudamos, né, o Jean-Pierre Bayardi, que era sobre a importância dos ritos mortuários, o sentido oculto dos ritos mortuários, a negação da morte, com Ernest Becker, e a história da morte no Ocidente, com Philippe Herrier. E eu lembro que foi muito marcante, porque embora o grupo ele seja bastante diverso, com psicólogos, jornalistas, advogadas, todos esses saberes se concentravam em torno daquilo que de fato nós estávamos não só estudando, como também sendo atravessados como pessoas. E eu lembro que foi muito tocante alguns trechos e alguns momentos desses estudos bibliográficos, principalmente quando a gente pegou ali o material do Philippe Herrier. Alguns já tinham lido o livro, então a gente foi recapitulando algumas coisas. E o Philippe Herrier, ele fala no livro sobre a morte domada, que é aquela morte consciente, em que é esperada de alguma forma, né, em que a pessoa tem uma relação com o seu processo de adoecimento e finitude. E aí, mais na frente do livro, o Philippe Herrier ele vai falar sobre um tipo de morte que é a morte interdita, a morte selvagem. Naquele momento, lidar com esses estudos, sobretudo, nós estávamos lidando com a morte repentina e com a morte negada, inclusive negada publicamente pelas autoridades. Lidar com esse contexto e estudar essas questões de morte, pós-morte, luto no período pandêmico, e ao mesmo tempo ter que lidar com tudo que a gente via na sociedade acerca da negação, foi bastante desafiador. Então foi um marco para mim no grupo, foi um período muito importante, sobretudo porque, como mencionei, nós estávamos todos sendo atravessados por algo que nós não sabíamos sobre qual morte era esta que estava se apresentando no período pandêmico, sobre quais lutos eram esses e quais seriam os cursos desses desdobramentos. Depois disso, eu tive aí o prazer, né, a convite das coordenadoras do grupo, de participar de outros eventos. Então, eu lembro que um dos momentos interessantes foi quando eu participei do Arena Labo, discutindo sobre espiritualidade, luto, morte e pós-morte. Depois fizemos aí um outro Arena Labo, na companhia da minha colega Camila Golegão, onde nós discutimos sobre tecnologia e luto, falando um pouco sobre o que tem se apresentado no mundo acerca dessa relação do luto e da tecnologia. Né? Então, experiências tecnológicas que fazem com que pessoas que não estão mais presentes, que já morreram, possam aparecer de alguma outra forma, seja por holograma, seja por outros meios tecnológicos, e os impactos disso, até mesmo do ponto de vista ético. Né? Então, a gente fez essas construções e discutimos isso muito no grupo. E também um outro momento que para mim foi muito importante foi ter ministrado uma aula que o Labo ofereceu, né, um curso que foi preparado pelo grupo, onde eu falei sobre o luto na comunidade LGBTQIAPN+, né, falando sobretudo do esquecimento que existe muitas vezes e dos diversos lutos que esse público atravessa. Por isso aí muitas vezes, inclusive, sendo considerado o fenômeno do luto não reconhecido, né, o luto que acontece nessa comunidade. Então eu sou muito grato a tudo que eu vivi no Labo. Para mim é extremamente importante participar deste grupo, pesquisar, dialogar, e acredito que esse seja um dos papéis do Labo. Desenvolver esses estudos, apresentar essas pesquisas em diálogo com a sociedade, para que tudo que a gente produz seja de conhecimento público e também convidando a sociedade para participar cada vez mais. E aqui a gente continua do lado de cá, estudando sempre sobre morte, porque estudar sobre morte é falar sobre vida.